primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, eu quero ler com vocês o verso 36. Não sei se vamos conseguir projetar ali. 18, 36 do primeiro livro dos Reis. Diz assim o texto: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Você deve se lembrar desse episódio. Acabe estava no trono, Jezabel, sua esposa, havia levado mais de 400 profetas falsos para dentro da casa de Deus. Ao invés de culto a Deus, se faziam cultos ao inimigo de Deus. Então, Elias propõe uma batalha. Que batalha era? O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. E as Escrituras nos contam que eles começaram cedo naquele dia. E Elias, como era sozinho, ele disse assim: olha, vocês podem orar a Baal o quanto quiserem, para que ele responda com fogo primeiro. Porque o Deus que responder com fogo, esse é o Deus que deve ser adorado. E assim eles fizeram. E as Escrituras nos dizem que eles ficaram desde o amanhecer do dia até a tarde. E eles se mutilavam, se cortavam. E pediam que Baal respondesse. Mas havia absoluto silêncio. Porque naquele dia, Deus proibiu que o príncipe desse mundo se manifestasse. Porque aquela era uma guerra que estabelecia os indicadores da verdade. E quando Deus é assim desafiado, Deus não permite que o mal se manifeste. O fato é que depois que eles se cansaram e não conseguiram, então Elias faz essa oração que nós lemos aqui. Ele lembra os seus antepassados e pede que Deus se manifeste com poder. O resultado é que, embora estivesse muito seco, havia 3 anos e meio que não chovia, Elias pede que busquem água. Eu não sei nem onde é que conseguiram essa água, mas buscam água e molham o bezerro que estava ali, sobre o altar. Encheram o rego que se fez ao redor do altar. Elias mandou furar um rego. E de repente, quando ele termina a oração, cai fogo do céu. Queima o sacrifício, queima a lenha e acaba com a água. Eu nunca ouvi dizer que água pega fogo. Mas acontece que um homem de Deus orou. Já pensaram nisso? O homem de Deus ora e cai fogo do céu. Nós poderíamos pegar diversas outras orações, eu peguei só mais uma, que é a oração que Daniel faz no capítulo 9. Daniel 9, versículo 3. Se você tem sua Bíblia, quiser abrir, mas nós temos ali o texto projetado. Daniel diz assim: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Avança para mim lá para o verso 19 agora. Daniel fez uma oração que durou todos esses versos.
E ele concluía assim: Senhor, ouve, Senhor. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. E se você avançar agora para o verso 23, a gente vê o que acontece. Um anjo desce do céu. E ele diz para Daniel assim: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para você entender a visão. A situação de Daniel era uma situação de desespero. Desespero porque o povo estava no exílio há 70 anos. E Daniel havia compreendido que chegara o tempo do povo voltar para casa. Então ele ergue uma oração a Deus e diz: Senhor, é chegada a hora. Não é por causa do meu pedido, não é por minha causa, mas é por causa da honra do seu nome. Como é que as pessoas vão poder honrar e adorar o Senhor, que fez os céus e a terra, se o seu povo, que se chama pelo seu nome, não for repatriado? Se o templo lá em Jerusalém não for reerguido? Então o que Deus faz? Deus manda um anjo descer do céu, atravessando aí essas galáxias todas, nem sei a distância que ele percorreu. Eu sei que quando Daniel começou a orar, saiu a ordem. E antes que Daniel terminasse a oração, havia um anjo do lado dele, para descortinar diante dos olhos de Daniel o futuro, a nossa história. Quando eu olho para essas manifestações na Bíblia, e essas são só duas, há dezenas delas, de orações respondidas imediatamente, eu fico me perguntando assim: onde está o poder? Deus não mudou, porque Deus é o mesmo. Dizem as Sagradas Escrituras que nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então o poder de Deus do passado continua existindo no presente. Mas então eu me detenho com essa pergunta: por que é que a igreja dos nossos dias não tem poder? Cristo havia instruído os discípulos dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas eu me pergunto, meu querido irmão, meu amigo que está conosco aqui nessa noite, você que nos assiste pela internet, a pergunta que eu preciso compartilhar com você, que muitas vezes angustia o meu coração, é por que é que às vezes nós batemos e as portas não se abrem? Há pessoas entre nós que estão desempregadas. Há pessoas entre nós que estão passando necessidade de pão dentro da igreja. Batem e as portas permanecem fechadas. Pedem e não recebem. Buscam e não encontram. Buscam muitas vezes saída para os conflitos familiares. E ao invés de saída, soluções, famílias unidas, amáveis, nós temos separações dentro do seio da igreja. Pais se voltando contra filhos, filhos contra pais. Alguma coisa está errada. Ou, uma outra possibilidade, o evangelho é uma grande mentira. Se isso não acontece na sua vida e se você não tem poder, alguma coisa tem que estar errada. Eu fui buscar algumas justificativas na Bíblia, porque eu entendo que o evangelho não é mentira. O evangelho é a revelação da vontade de Deus.
é a mais absoluta e cristalina verdade jamais confiada aos homens. Aqui nós temos a revelação da glória de Deus. Nós temos os indicativos da vontade de Deus para esse mundo perdido. Deus jamais imaginou ou desejou que nós andássemos pelo vale da sombra da morte. Deus nos quer a todos resgatados um dia, de volta para a casa do Pai. É isso que nos ensina aquela história do filho pródigo. Você se lembra? O pai daquela história, quando olha à distância, todos já haviam perdido a esperança, o pai nunca. Ele esperou o retorno daquele filho todos os dias, até que um dia ele percebe ao longe, não o filho que saiu de casa, perfeito, cheio de energia, de vitalidade, de recursos, de camelos que o acompanhavam, abarrotados de mercadorias e de recursos. Afinal, ele saíra de casa levando parte da fazenda do pai. Como Adão, quando deixou o Éden e Eva, perfeitos, gigantes espirituais, completamente capazes no domínio da sua razão, haviam caído. Mas quando o filho retorna, é bem possível que ele se pareça muito mais conosco, depois de quase 6.000 anos de pecado, do que com Adão. Trazendo a fragilidade dos nossos corpos cansados. O Evangelho nos fala de certeza e de verdade, de resgate. E se é verdade, onde está o poder da igreja? Pode ser que existam outras razões para que nós não tenhamos poder, mas eu consegui enumerar pelo menos 4 delas. Elas nos dizem por que é que nos nossos dias nós temos pessoas na igreja que adoecem e não são curadas pela nossa oração. Nos falam de perdas de entes queridos que nós jamais tivemos a ousadia de orar para que fossem ressuscitados. Já pensou isso? E naqueles tempos dos profetas, crianças foram ressuscitadas. Nos dias de Cristo, enquanto ele esteve na terra, pessoas foram ressuscitadas. E depois que ele se foi daqui, os apóstolos continuaram ressuscitando vidas. Eu gosto de me lembrar da experiência de Pedro com Dorcas. Aquela mulher, ela se tornou um ícone na sociedade. Ela de fato se tornou uma representante viva de Cristo, uma testemunha. A Bíblia não nos indica que ela tenha acompanhado os passos de Jesus enquanto ele estava vivo. Ela parece uma daquelas que se converte durante o glorioso estabelecimento da igreja primitiva. Mas aquela mulher resolveu cunhar a sua vida com os ensinamentos de Cristo. E o fato é que ela fazia o bem, alimentava as pessoas, vestia as pessoas, orava pelas pessoas. Havia um problema em alguma casa, um nome era chamado naquela cidade: Dorcas. Isso me surpreende, porque há pessoas nos hospitais dessa cidade, há pessoas passando por problemas na vizinhança da nossa casa. E é bem possível que muitos deles nem saibam quem nós somos. Testemunhas de Cristo. O reino de Cristo entre eles, para sermos lidos como cartas vivas.
E é bem provável que eles nem saibam quem somos nós. Mas aquela mulher um dia ficou doente e morreu. Mandaram chamar Pedro. E diziam assim: Pedro, essa mulher não pode morrer. Eles não eram membros da igreja. Eles eram pessoas da comunidade a quem Dorcas servia. Diziam: Pedro, essa mulher não pode permanecer morta. Não pode ser enterrada no sepulcro. Porque como é que nós vamos viver se ela não estiver viva? Se não houver alguém como ela que possa limpar as nossas feridas, cobrir as nossas necessidades. E Pedro se vira para eles e diz: gente, mas quem sou eu? Eu não posso fazer nada. E eles diziam: Pedro, ore a Jesus Cristo, porque Ele pode te conceder esse milagre. E Pedro orou. E Dorcas foi ressuscitada. Poder da igreja. Milagres marcaram o nascimento da igreja cristã. Basta você olhar isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Milagres e mais milagres. Prisões tremendo. A terra sendo sacudida. A terra era sacudida e não havia desmoronamento do teto. Porque se houvesse, Paulo, Silas, os presos teriam sido esmagados pelo peso das pedras. O tremor de terra só abria as prisões. Talvez por isso o carcereiro tenha pensado em se matar, porque aquilo era um milagre. Só as portas se abrem. E presos, assassinos, continuam quietos dentro das suas celas. Aquela noite ele ficou tão impactado por esse milagre de Deus que ele pediu para ser batizado, ele e a família inteira. A igreja primitiva e os seus milagres. A Bíblia anuncia, a palavra do Senhor, que aquelas coisas que aconteceram como consequência do Pentecostes, o derramamento do Espírito, aquilo é um sinal pequeno do que haverá de caracterizar a vida dos crentes que estiverem vivendo nos últimos dias da história. Porque a chuva temporã, aquela que faz brotar o grão, será substituída por um derramamento de muito mais poder, representado pela chuva serôdia. Aquela que desce para amadurecer a espiga, o fruto. E essa igreja, portanto, se quer de fato agir como testemunha de Deus, como representante dele nesse mundo que perece em trevas, é preciso que nós encontremos onde está o poder. O Clailton cantou e nós lemos as palavras do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e deixar os seus pecados, então do céu eu ouvirei a prece. E as promessas são de que haverá abundância, porque a terra será curada. A terra naquele tempo era símbolo de sucesso financeiro, de provisão abundante. Então eu preciso dizer a você, em nome de Jesus, se não há provisão abundante na sua vida, alguma coisa está errada. Porque Deus promete abundância para os seus filhos. Não é que nós vivamos apenas buscando a abundância, não é isso. O verso não diz isso. Que porque eles buscaram a abundância da terra, a terra produziu abundância para eles. Não é isso que o texto diz. O texto diz que se o povo ora e pede, e muda os seus maus caminhos,
então as janelas do céu se abrem sobre o povo de Deus. É isso que o texto diz. Mas há algumas razões porque as nossas orações não são efetivamente atendidas. Eu quero convidar com você a abrir Isaías, no capítulo 59. Trazer a Bíblia à igreja é um hábito muito salutar. Nós temos perdido esse hábito, talvez porque a gente sempre tem a projeção dos textos e tal. Mas eu sou antigo, eu sou daquele tempo que as pessoas traziam Bíblia para a igreja. E quando você abre a Bíblia e marca essas coisas na sua Bíblia, elas não se apagam quando o texto aqui é apagado. Isso fica guardado para você buscar depois em casa e poder ler essas coisas. O texto diz assim, olha, primeira razão, e elas não estão numa ordem, eu consegui encontrar 4. Pode ser que você encontre outras razões. Porque Deus não nos responde. Porque é que nós pedimos e não recebemos. A primeira delas é essa aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Ou seja, o texto está dizendo que a mão do Senhor está estendida. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido. Ele, na verdade, está estendido. E, portanto, ele pode salvar. O ouvido do Senhor não está surdo, para que não possa ouvir. Ele pode ouvir você. Vamos para o verso 2. Veja só. Mas as suas maldades, outras traduções dizem os seus pecados, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Se Deus não responde aos seus pedidos, aos meus pedidos, é porque há pecados não confessados nas nossas vidas. Estamos tendo prazer naquilo que é transitório, naquilo que nos prende a esse mundo. A promessa de Cristo é: pedi e dar-se-vos-á, batei e as portas se abrirão. Mas se você está batendo, está pedindo e não está recebendo, Isaías nos diz por que não tem poder na sua vida, por que não tem poder na igreja. É porque Deus não pode ouvir-nos, porque há pecados não confessados. Insistimos muitas vezes em nos mantermos ligados à vida do velho homem, que foi sepultado lá nas águas do batismo. Mas nós não temos poder para vencer essas nossas lutas naturais, é verdade. Não adianta você tentar combater os seus vícios, as suas dificuldades espirituais, não adianta. Porque você vai perder sempre a batalha. As suas propensões naturais são mais fortes do que você e eu. As nossas propensões naturais. Vencê-las é um ato de milagre. É uma transformação que não está nas nossas mãos. É por isso que Paulo diria mais tarde que o querer e o efetuar não estão em nós, mas são ações de Deus em nós, quando nós nos entregamos a Ele. Então, se há pecado, se você tem lutado para vencer as suas tendências naturais, aquilo que é a paixão do seu coração, muitas vezes, pecados acariciados e tal, e não consegue vencer isso, só existe um caminho. Você precisa ir à fonte da água viva, em oração, se humilhar diante do Senhor. Aí Ele pode te dar poder.
aí Ele pode transformar quem você é naquilo que, pelo projeto de Deus, Ele sabe que você pode ser. Foi assim no passado. Nenhum daqueles profetas, veja a história de Abraão, de Isaac. Abraão era um mentiroso, Davi, um mulherengo. Mas eles conseguiram vencer esses pecados, vencer essa tendência natural do coração, só por um caminho. Eles iam a Deus. E Deus então ia transformando esses homens, de glória em glória. Há até uma expressão muito bonita, que diz que a vida do justo é como o amanhecer, as luzes da aurora. Vai brilhando mais e mais, até se tornar um dia perfeito. Ou seja, vai haver um momento, se você permanecer nessa busca de Deus, que os seus pecados vão desaparecer. E eles podem desaparecer todas as vezes que você se coloca de joelhos. Eles são apagados diante de Deus. Porque o livro de Hebreus, que está lá nas Sagradas Escrituras, eles nos dão uma informação preciosa. Que Cristo foi elevado ao santuário celestial. E nesse momento ele está no Santíssimo diante do Pai. E quando nós nos colocamos de joelhos e pedimos a Ele que nos perdoe, e que nos lave, que nos transforme, que nos faça melhores, então Ele nos lava. E quando nós somos lavados, então não há mais pecados na nossa vida. E então Deus pode ouvir as nossas preces. Pode ser que nós estejamos buscando pouco esse perdão. Mas se Deus não nos ouve, é porque, uma das razões é porque há pecados. Uma outra razão eu quero compartilhar com você em Provérbios, lá no capítulo 28. Uma segunda razão. Porque Deus diz que se essas coisas acontecem, Ele não pode nos ouvir. Você abriu lá Provérbios 28, versículo 9. Diz assim, olha. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Outras traduções dizem assim: aquele que desvia o seu pé de andar na lei do Senhor, até a sua oração é abominação diante de Deus. Essa é uma outra razão porque Deus não responde muitas orações. Porque nós conhecemos a lei do Senhor. Deveríamos meditar nela dia e noite. Mas o que preferimos tantas vezes é nos afastarmos da lei. E aí o que a gente pede é abominação diante de Deus. E por isso Ele não pode ouvir. Por isso Ele não pode responder. Há uma outra razão que está lá no Novo Testamento que eu também encontrei, que é o livro de Tiago. Se você puder abrir aí, Tiago no capítulo 4. 4 e o verso 3. Olha só o que diz o texto. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, pedem coisas erradas. E aí nós não recebemos de Deus. Deus não nos ouve por causa dos nossos pecados, porque nós nos desviamos da lei e queremos continuar fazendo pedidos a Deus. E um terceiro motivo é que muitas vezes quando nós pedimos coisas erradas. O que é pedir coisa errada? É fazermos pedidos que estão fora da vontade de Deus. Os pedidos dos profetas foram ouvidos. O de Daniel, os pedidos de Isaías, os pedidos de Davi foram ouvidos.
preces respondidas. Mas o pedido deles estava assim no centro da vontade de Deus. Então é possível que às vezes a gente esteja pedindo para Deus assim, o carro do ano, a casa mais bonita, para Ele tirar alguém da empresa para que a gente possa ocupar o lugar dessa pessoa. Fazemos pedidos com motivos egoístas. Pensamos nos nossos prazeres quando pedimos, e aí Deus não responde. Porque senão seria uma incoerência da Bíblia, né? Porque Jesus disse, se você pedir, você vai receber. Se você bater, as portas vão se abrir. Se você buscar, você vai achar. E aí, de repente, a gente não consegue nada. Mas aí Deus pega e abre a sua palavra e começa a nos explicar as razões. Tem uma classe lá na universidade onde eu estudo com algumas pessoas a Bíblia. E eu costumo dizer a eles assim, que a Bíblia, segundo o Salmo 119, 105, é lâmpada para os nossos pés. Nós estamos vivendo assim em dias escuros, grande confusão religiosa. Você liga a televisão em diferentes canais e as pessoas estão dando informações sobre Deus. E alguns dizem que podem realizar curas, podem expulsar demônios. E às vezes as pessoas ficam em confusão. Só que quando nós vamos à palavra do Senhor, nós percebemos assim que em relação a qualquer tema da Bíblia, inclusive sobre a questão da oração, nós temos tantas lanternas quantas necessárias forem para iluminar à noite assim o nosso caminho. Se o assunto é oração, e nós estamos com dúvida em alguma coisa sobre oração, nós podemos ir pela Bíblia. E nós vamos encontrar um verso atrás do outro falando de oração. E aí esses versos vão assim iluminar o caminho. E aí a gente não precisa ter dúvida. Aí nós vamos entender o que é que Cristo está dizendo. Se nós pedirmos com a vida em dia diante de Deus, com os nossos pecados lavados no sangue de Cristo, se nós estivermos pedindo com o objetivo certo, então Deus vai ouvir as nossas orações. E as janelas dos céus vão se abrir na vida dessas pessoas que estiverem vivendo assim. E a igreja vai triunfar, porque o Espírito de Deus será derramado sem medida sobre uma igreja, sobre pessoas que estejam preparadas para serem usadas como instrumentos pelo Senhor. Não é possível uma igreja com tantas pessoas, às quartas-feiras, aos domingos à noite, as igrejas estão vazias. Onde é que estão os nossos irmãos? Qual é o deleite mais precioso do que ouvir do céu as recomendações do Senhor? O que pode substituir isso? Há uma quarta razão que eu encontrei que fala também de motivos pelos quais nós não somos atendidos. Está lá em Atos, no capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 14. Essa foi uma condição de bênção. Veja só, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Verso 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Avança. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam a Jesus. E se você continua o texto, você vai ver que a consequência deles terem permanecido
unânimes em oração, foi que Deus atendeu ao clamor da comunidade. O Espírito Santo só foi derramado porque eles permaneceram unidos. Ou seja, esse é um quarto motivo. Pecados, desviar o pé da lei, pedir coisas erradas e estarmos vivendo como irmãos, mas separados. Igrejas desunidas. Os interesses de um, os interesses do outro. Aquele grupo se reúne naquele lugar, indica os seus líderes. Aquele outro grupo tem uma outra mentalidade, e aí há divisões na igreja. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não será derramado numa igreja que viver assim. Isso é sério. O poder de Deus está disponível. Você e eu temos ouvido muitas vezes orações serem respondidas. Eu estava lendo um livro que eu quero compartilhar com você. É possível que você já tenha lido também esse livrinho. Respostas incríveis à oração. Eu quero concluir com isso. É um dos livros de Roger Morneau. Um homem que experimentou assim o outro lado da adoração. Adorou os demônios. Até que um dia ele é chamado para a fé. Mas quando ele veio para o lado de cá, ele levou as coisas muito a sério. Porque ele conhecia os riscos de não permanecer ligado a Deus. E o Roger conta, é a primeira experiência desse livro. Ele conta de uma noite, já depois de 40 anos na fé, que ele foi chamado a viver entre os adventistas. Ele conta depois que, depois de 40 anos, ele teve um mal súbito numa noite e foi levado às pressas para a UTI. Ele tinha um problema cardíaco. Os médicos examinaram, ele estava consciente, foi medicado. Os médicos disseram que ele tinha pouquíssima chance de vida. E aí, numa noite, enquanto ele estava ali, ele viu que as pessoas que estavam na UTI começaram a passar mal assim, todas elas ao mesmo tempo. E enfermeiras correndo de um lado para o outro, e médicos sendo chamados. E aí ele diz que ele se lembrou de uma coisa, de muitos anos antes, do tempo que ele ainda era um adorador de demônios. E ele se lembrou de em alguma daquelas reuniões que ele frequentou, o líder dizendo assim que os demônios tinham grande prazer quando pessoas morriam. Eles uivavam de alegria. E aí naquela noite, enquanto ele estava ali, ele disse que não orou por si mesmo. Ele disse assim: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Eu sei que o Senhor está aí, à direita de Deus, no Santíssimo do Santuário. E eu quero apresentar essas pessoas diante do Senhor. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor haja com poder nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor traga paz. Que o Senhor traga cura e restauração. Não estou pedindo pela minha vida, eu estou pedindo pelos outros. E ele diz que ele sabe, por experiência, que quando o inimigo está perdendo uma alma, ele se bate, ele debate naquela guerra, tentando manter essas pessoas escravas. E que assim que ele terminou a oração, os problemas pioraram. E o senhor Smith, que estava bem próximo da cama dele, as pessoas chegaram sobre o senhor Smith
E o médico saiu cabisbaixo, dizendo: perdemos o Sr. Smith. E Roger Morneau nos conta aqui que ele voltou a insistir com Deus, para que Deus realizasse um milagre ali. Não por ele, mas por amor daquelas pessoas que ali estavam. Poder da oração intercessória. Você sabe o que a oração intercessória faz? Ela legaliza a ação de Deus diante do universo. Nós estamos vivendo uma luta cósmica entre o bem e o mal. E Deus é justo. Ele não pode agir na vida de alguém e não agir na vida do outro, porque senão ele seria injusto. Ele faria acepção de pessoas, teria preferências por um em relação a outros, e Deus não pode fazer isso porque ele é justo, imparcial. Só que quando um filho faz um pedido ao pai, então ele pode agir. Alguém diz assim: mas por que é que Deus vai curar essa pessoa lá naquele lugar? Por que é que Deus vai intervir na vida desse? Ah, você não sabe? É porque a igreja, os filhos fiéis que Deus tem nessa cidade, que estão manhã e tarde debruçando-se diante do Senhor e pedindo para os seus pecados serem lavados, que estão fazendo os seus pedidos no centro da vontade de Deus, que é salvar as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, que caminham conosco por esse mundo. Fiéis ao Senhor, unidos como igreja no propósito da missão de Cristo, que é levar o evangelho a toda criatura. Quando nós fazemos isso, Deus pode atender as orações. Porque a ação de Deus agora é uma ação legal. Os seus filhos estão pedindo, então Ele pode proteger. E os demônios não podem fazer nada. Não podem dizer que Deus é injusto. A ação de Deus é legalizada diante dos anjos que não caíram, diante dos mundos que não caíram. Deus está respondendo pedidos, preces. Percebe o poder da oração intercessória? Você entende por que o apóstolo diz que a oração do crente pode muito em seus efeitos? É porque ela legaliza a ação de Deus. Roger Morneau, ele pediu o restabelecimento da vida do Sr. Smith. E de repente o homem sentou na cama e pediu comida, porque estava com fome. E o médico que havia medido o pulso, examinado os sinais vitais, voltou desesperado. Meu Deus, o que aconteceu? Devo ter tido um lapso. Não vi. Me enganei. E na verdade Deus havia realizado um milagre. Só quero ler para você aqui o que o Roger diz. Página 19. Ele diz assim, olha: da minha própria experiência, aprendi que quando em fé abraçamos o seu poder, ele muda. E ele muda de maneira maravilhosa e poderosa as perspectivas onde não há esperança, onde há pleno desânimo. Eu quero concluir contando para vocês uma experiência que o pastor Noab me contou dias atrás. Antes de ter ele próprio o problema de saúde, do qual ele está se restabelecendo e daqui a pouco vai sair de lá. Vou contar a primeira experiência dele. Eu conversei com o Dr. Marcos, que fez uma semana de oração aqui. Marcos de Albuquerque. Pastor e médico, que está indo agora, daqui a 2 semanas, fazer uma semana de oração na igreja do pastor Noab. Eu contei para ele o quadro. E ele disse assim para mim na segunda-feira:
Isso eu não contei para a igreja e também não contei a Juliana, não contei a ninguém. Guardei isso para mim. Ele disse assim: meu amigo, a única alternativa do Noab nesse momento é que Deus realize vários milagres, um após o outro, porque quadros como o dele evoluem para óbito em 48 horas. Não dependemos de ação humana. Só um milagre pode restabelecer essa vida. E ele está lá, concluindo a sua recuperação. Mas o que eu quero contar não é sobre ele, sobre isso que ele viveu. É sobre uma experiência que ele viveu há uns 2 meses atrás, lá na França. Havia uma moça na igreja de Paris que não ia regularmente aos cultos, grávida, nos dias de dar à luz, ia sempre só. Ela morava com um rapaz ela não era esposa dele, não eram casados. E a criança nasceu. E 7 dias depois, a moça, que ia sempre com a tia dela era adventista, ela não, ia à igreja apenas, ela teve uma embolia pulmonar. Foi para o hospital. Em 2 dias, já na UTI, o quadro evoluía para a morte. E o pastor Noab ligando todos os dias, na França, um estado laico, ou seja, eles não aceitam as questões da fé. Então o pastor lá não pode subir, não pode entrar numa UTI, não pode fazer uma oração do lado da cama do paciente. É proibido. E o pastor Noab insistiu. E aí ele foi lá na quinta-feira à noite. Os médicos permitiram que ele subisse. Porque eles não acreditavam que a moça passasse daquela noite. Imagine. Primeiro filho, nascido há 1 semana. E a mãe naquela situação. O pastor Noab disse que subiu, ficou do lado da cama dela, de olhos abertos, olhou bem dentro do olho dela e perguntou a ela assim: você acredita que Deus pode curar você? E ela apenas balançou levemente a cabeça, porque era muito difícil a situação dela, ela não conseguia respirar, estava ligada na máquina, e para conseguir colocar ar nos peitos, ela suspirava e gemia alto, sussurro. E o pastor Noab fez ali uma oração. Isso era por volta de 8 horas da noite. E foi para casa. E em casa ele disse que continuou orando. E pediu que qualquer alteração do quadro fosse avisada a ele. E no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, o telefone dele tocou. Era a tia. A moça estava no quarto. Nenhum aparelho estava ligado nela. E ela teria alta nas próximas horas. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Que já era sábado, ela foi para a igreja. E aí ela não foi para a igreja sozinha, ela foi para a igreja com o pai e com a mãe. Eles todos haviam abandonado a fé. Porque 10 anos antes, o outro filho, eram só os dois, o outro menino teve um acidente. E eles imploraram para que Deus poupasse a vida do rapaz. E Deus não poupou. E porque o menino morreu, eles abandonaram a Deus. E agora, 10 anos depois, Deus restaura a vida da filha. Nós não conseguimos compreender os caminhos de Deus. Os nossos pedidos muitas vezes são errados, porque nós não conhecemos a Deus. Conhecer a Deus implica caminhar com Ele, implica ouvir a voz do Senhor.
Eu espero que nós viver pensando no futuro é muito difícil. Mas se o que nós temos diante de nós é só o dia de amanhã, é bem provável que nós consigamos permanecer de pé ao lado do Senhor. Quero chamar o Clailton aqui. Ele vai cantar um hino para nos despedir. Oremos para que o Senhor nos mantenha de pé a cada dia. Apenas as lutas de amanhã. Se nós terminarmos o dia de pé ao lado do Senhor, é um dia de vitória. E pode ser que ao longo do dia você caia. Mas se você cair, estenda a mão, porque Ele vai erguer você. Não desista jamais do Senhor. Porque se você caminhar assim, se nós tivermos tempo para falar com Ele e para ouvi-lo, se nós entabularmos conversas permanentes com o Senhor, a promessa é que nós poderemos ser testemunhas que vão reluzir. Vamos brilhar como brilhou o rosto de Moisés. Vamos realizar maiores coisas do que aquelas que realizaram os apóstolos. E vamos cumprir a missão de levar o Evangelho a todo mundo. E então nós veremos a face de Deus. Deus nos abençoe. Pai, pelas lutas do amanhã, não vou orar, mas guarda, ó Deus, meus pés do mal por hoje só. Oh, dá-me mais fervor no orar e trabalhar, que eu seja amável e cortês por hoje só, que eu seja pronto em servir e obedecer, que me proteja o teu amor por hoje só. Oh, que eu não peque no falar sem perceber. Põe uma guarda aos lábios meus por hoje só, que ao tempo certo possa eu ser alegre ou não, sempre na graça confiar. E se hoje enfim o meu viver chegar ao fim, dá-me, Senhor, certeza do perdão. Sim, pelas lutas do amanhã, não vou orar, mas guarda e guia-me com amor por hoje só. Que eu não peque no falar sem perceber. Põe uma guarda aos lábios meus por hoje só,
que ao tempo certo possa eu ser alegre ou não, sempre na graça confiar. E se hoje enfim o meu viver chegar ao fim, dá-me, Senhor, certeza do perdão. Sim, pelas lutas do amanhã não vou orar, mas guarda e guia-me com amor por hoje só. Senhor nosso Deus, nós suplicamos que o Seu Espírito esteja em nós, que os Seus anjos nos protejam e que nós possamos ter as nossas vidas transformadas, porque o Senhor assim o deseja e nós te declaramos diante do universo que esse é também o nosso desejo. Em nome de Jesus, nós nos entregamos mais essa vez. Amém, Senhor. Os heróis do passado deixaram um grande legado, ao erguerem com santa ousadia a bandeira da cruz. Com coragem venceram gigantes, superando os limites com fé, inspirados no exemplo maior que é Cristo Jesus. Jesus habitar hoje seu coração. Hoje meu compromisso é viver e falar de esperança. Mesmo se for preciso sofrer, eu não vou desistir. Vou lutar pela causa do Mestre, vou levar os perdidos à luz, pois o que me motiva é a volta de Cristo Jesus. Viva a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Viva a grande esperança, deixe Jesus habitar hoje o seu coração. Viva a grande esperança, testemunhando